Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é Reciclagem Democrática. Parabéns para você, brasileiro, nessa Semana da Pátria. Parabéns a você que, com as cores do Brasil, foi se manifestar aí no 7 de setembro. É uma alegria estar aqui hoje, né? Vou comentar um pouco do que aconteceu na semana nesse vídeo, mas antes disso, vá lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha. Depois que você assistir esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Ajude esse canal a crescer, tá bom? Então, vamos em frente com os principais assuntos da semana. E a semana começou com mais uma decisão monocrática dada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, mais uma vez interferindo nas competências de outros poderes, ou seja, ele suspendeu os efeitos do piso salarial, né, que foi aprovado em lei para a categoria dos enfermeiros, quer dizer, foi discutida no Congresso Nacional, passou pelas casas legislativas, uma ampla discussão ali, depois foi sancionado pelo presidente e vem lá uma entidade patronal e entra com uma ação no Supremo e um ministro, com uma canetada, faz uma suspensão por tempo indeterminado desse reajuste que foi aprovado em lei. Ou seja, mais uma vez, o Supremo se firma como poder supremo frente às demandas do país. É um poder sem freio, um Senado, mais uma vez, acovardado, comandado por um boneco. O presidente do Senado realmente não tem mais condições de permanecer naquele cargo, ainda bem que eu acho, ao final do ano, o próprio Senado deve substituir essa figura. Quer dizer, os ministros estão abusando de tudo que é jeito. E, falando em abuso, a gente não pode deixar de esquecer que também o Fachin suspendeu os efeitos dos decretos, né, que são competência do Executivo, né, regulamentar as leis. Inclusive, ele regulamentou lá a questão das atividades aí dos caçadores, colecionadores esportivos aí de armas e tal, que deu esse boom realmente de compra de armas no Brasil, mas que a suspensão desse decreto é completamente inconstitucional, mas ele alega ali que haveria violência, né, durante o 7 de setembro, ameaças e tal. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal comprou mais munição, granadas, colocou snipers na Praça dos Três Poderes, atiradores, franco-atiradores, com medo de uma ruptura institucional no 7 de setembro. Bom, o que nós vimos no 7 de setembro foi uma das maiores demonstrações de patriotismo, civilidade, de amor à pátria, de resgate aos símbolos nacionais, né? Mais que o presidente, que lá esteve nessas manifestações, o povo brasileiro está de parabéns, né? Porque nós estamos atrás de um ideal de pátria, de uma pátria acolhedora, aquilo que nos une como pessoas, né? Essa união, esse congraçamento que ele vem de uma identidade cultural, de uma identidade familiar, de uma identidade de língua, de uma identidade de costumes, de uma identidade de povo. Então, esse é o sentido da pátria, que é muito diferente do Estado, esse Estado que nos esfola o tempo todo, que garante o privilégio exatamente dessa elite que hoje se sente ameaçada. O mais curioso foi ver a imprensa, que deu exatamente eco a esse tipo de, vamos dizer, está na moda, né, a fake news, que haveria ali um movimento de ruptura institucional, de golpe, né, o 7 de setembro seria o prenúncio do fim da democracia brasileira. O que nós vimos ali foram atos democráticos, pessoas livres, expressando a sua vontade de uma forma civilizada, pacífica, um show, enfim. Mas isso para a imprensa é inadmissível. Tanto que o Jornal Nacional, no dia seguinte, no dia 8, fez lá ele já não é mais jornal, né? Ele começa a fazer esses palcos de teatro ali. Aí eu vi, por acaso, liguei a televisão e estava lá, e estava a Renata Vasconcelos caminhando num cenário, falando sobre o fim da liberdade de imprensa, aí depois falando que o bom da liberdade de imprensa, aí botam a Carmen Lúcia, né, a ministra, sentada numa espécie de trono ali com a Constituição no seu colo, né? Um show de hipocrisia impressionante. Eu não sei como ainda as pessoas engolem esse tipo de coisa. Eu mudei o canal, não tive muita paciência de ouvir aquele show hipócrita, mas a gente viu bem o que se tornou o Jornal Nacional e grande parte do jornalismo brasileiro. Inclusive, vi uma jornalista que eu não conhecia falando ali sobre a palavra lá do presidente, né, o tal do imbrochável, né, ela chegando falando que na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte e não impotência ou morte. Aí essa é a safra dos jornalistas
que nós temos aí da pátria educadora freiriana, né? Essa deve ter saído de lá. Enfim, mas tivemos também a questão aí do imbrochável, né? E o que eu achei muito engraçado é que grande parte da imprensa levou isso no pé da letra, né? Não levou assim como uma expressão coloquial, meio chula mesmo, da palavra resiliência. O que o presidente quer dizer com isso, que imbrochável é a resiliência dele, né? Em conseguir ficar lutando contra exatamente esse sistema, essa imprensa militante e tal. E quando eles pegam e levam para o literal, né? Não conseguem perceber a nuance de uma coisa tão óbvia, aí eu fico vendo assim a questão do seguinte, são duas coisas assim que para mim caracterizam a inteligência, né? É a capacidade de abstração, né? De você criar e entender metáforas, né? Então a própria palavra aí tem um efeito metafórico. E a segunda é o senso de humor. A imprensa parece que perdeu os dois, né? Então eu acho que perdeu a inteligência ali. Então você vê o William Vac comentando algo assim, outros repórteres falando sobre isso, a própria Catanhede, aí você vê pessoas de um certo nível, né, que você pelo menos acreditava ter um certo nível intelectual, fazendo esse tipo de abordagem, me pareceu muito ridículo. Mas a gente está chegando num ponto em que tudo é muito ridículo, né? Uma das coisas mais ridículas foi uma pessoa ser presa, né, após a vitória do Flamengo, ali a torcida toda pulando e tal, aquela festa, aquela alegria, a repórter ali na frente, um engraçado ali, um gaiato, deu um beijo no rosto da repórter, né, para aparecer nas câmeras e tal, e aquilo foi encarado como assédio sexual, como importunação sexual, o cara foi preso. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo que está sendo extremamente chato, extremamente desagradável, sem senso de humor, pessoas amargas, né? Você vê uma sociedade de gente amarga, como é que um beijo, mesmo que roubado ali na brincadeira, no meio de uma celebração de uma torcida, pode ser encarado dessa forma. É um nível de exagero que nós chegamos que não dá para entender. Né, por todo o aspecto, até pode-se falar da inconveniência ou qualquer coisa assim, mas jamais falar que um beijo foi uma agressão, que o beijo ali naquela situação, um beijo no rosto, assim, roubado, rapidinho, estalinho ali, seria uma agressão, uma importunação sexual. Quer dizer, eu não sei onde essas pessoas estão querendo ir ou querem levar o povo brasileiro, que sempre foi um povo acalorado, aí, de se tocar, de se abraçar, né, pessoas assim calorosas, afetivas, né, onde que a gente está chegando com isso. Bom, essa semana também tivemos aí a notícia da morte da rainha da Inglaterra, e Elizabeth II, que vai embora, deixa um grande legado, uma mulher que passou aí por grandes transformações desde o século passado até esse século, foi a mais longeva rainha, né, a monarca do Reino Unido. Ela é uma figura simbólica, deixa aí um país em luto, né, vários países aí em luto, pelo menos os 14 ao qual ela é chefe de Estado pelo mundo. Um exemplo de pessoa assim, vamos dizer, de postura, de coerência, de equilíbrio, enfim, é um luto para todos, aquela que é conhecida como Rainha Mãe. Então o Brasil decretou aí o luto de 3 dias, que a rainha descanse em paz e vida longa ao rei Charles III. E para encerrar, né, para não deixar para trás assuntos que são bastante graves, a Rússia acaba de declarar, né, no final da semana passada, que iria cortar todo o abastecimento de gás para a Europa, e foi o que ele fez. Isso está acontecendo devido, inclusive, à intervenção por parte dos Estados Unidos em insistir em mandar armamentos, né, para prolongar essa guerra ali, querendo, de repente, uma derrota da Rússia, que é uma coisa praticamente impossível, é necessária uma negociação adulta nesse caso, afinal de contas a Rússia tem o segundo maior arsenal nuclear do planeta, então essa guerra ali, vamos dizer, essa guerra regional ela tem que ser resolvida de outra forma, mas como a Europa resolveu bater de frente, os Estados Unidos bancando isso e vários interesses econômicos ali em torno disso, o mundo está entrando num momento aí de grande incerteza e partindo mais uma vez da Europa. E dessa vez cortando o fornecimento de gás às vésperas da entrada do inverno, ou seja, a Europa vai passar frio e a população vai ter os seus custos de energia muito elevados. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e parabéns você brasileiro que fez o seu papel nesse 7 de setembro. Um grande abraço, até a próxima.